De Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. As principais manchetes dos jornais no dia de hoje, a gente pode observar e entender a falta de credibilidade que nós temos hoje como cristão, como evangélicos, de um modo geral. No vídeo de hoje nós vamos estar tratando sobre esse tipo de assunto, sobre essas dificuldades que hoje tem os cristãos com as pessoas que ainda não faz parte do cristianismo, a credibilidade, problemas, e nós vamos estar falando sobre isso hoje. O que levou, o que tem sido, porque as pessoas têm perdido a credibilidade nas religiões e nas igrejas. As principais manchetes dos jornais, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como Europa, como o mundo inteiro, nós temos um grande problema nos dias de hoje sobre a questão da credibilidade religiosa hoje no meio das pessoas não cristãs. E o que pode estar acontecendo no dia de hoje? Nós vamos estar acompanhando algumas matérias, algumas coisas relacionado a isso, relacionado a essa temática. Na CNN, em vários jornais do Brasil, nós vamos ter matérias, pastores no meio político, pastores corruptos, nós vamos ter divisões denominacionais, nós vamos ter problemas com questões financeiras, escândalos financeiros em todas as denominações, e nós vamos ter também a chamada de reputação imposta, que seria aquelas pessoas em que os líderes religiosos colocam sobre os seus liderados a imposição da obrigatoriedade no aspecto de respeitarem os seus líderes por imposição e não por conquista, e não por mérito. Infelizmente, hoje a gente consegue dar uma busca no Google e você vai encontrar manchetes de todas as maneiras que você pode imaginar. Mas afinal, aonde isso surgiu, como isso aconteceu? Por que nós temos essa dificuldade hoje no meio religioso relacionado à credibilidade religiosa? De cada 10 pessoas, de 0 a 10, 7 está escandalizada com religião e fé e crença. Ninguém quer saber da igreja, ninguém quer visitar uma denominação ou a religião, porque o conceito gerado na mentalidade dessas pessoas são os seguintes conceitos. Primeiro, são ricos e imperadores, não necessita de mais ninguém, porque o que eles querem é somente dinheiro. Essa é a principal das frases hoje nos dias em que vivemos no nosso meio. Segundo, fazer o que em igreja? Eu não preciso de igreja porque a igreja só é para arrecadação financeira. Verdade que tem uma expressão que nós usamos que contra fato não há argumento. Você pode olhar hoje, buscar a CNN, você pode dar um Google aqui na internet, você vai encontrar escândalos atrás de escândalos e escândalos atrás de escândalos relacionados com os líderes religiosos, com aqueles que se dizem representantes das igrejas no meio do povo. E com isso nós temos a descredibilização do mundo externo das igrejas em relação à fé. E o que isso acarreta para os nossos dias? As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da fé, não querem escutar sequer uma pregação, não quer escutar uma fala sobre alguém religioso, porque já estamos relacionados a descredibilização em virtude dos tantos acontecimentos recorrentes no longo da história do cristianismo das nossas denominações. Mas afinal, o que nós contribuímos nos dias de hoje para que isso possa acontecer, Quais são as nossas responsabilidades como cristãos, como evangélicos ou como defensores da fé em que possa contribuir para esse tão crescimento inerente a essa descredibilidade do mundo religioso, do mundo externo. Você pode sair para evangelizar, você pode sair para pregar ou para anunciar o cristianismo ou Cristo, mas quando você vem para falar de Deus, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem ter vínculo, relação. Tem uma história de um pastor
ele está ele está nos Estados Unidos, está indo para um evento e vai com uma calça jeans normal, uma camiseta normal, e ele embarca no avião. Quando ele senta no avião, ele senta entre duas pessoas e, a passar de um tempo, uma mulher olha para ele e, de um jeito assim meio vergonhoso, essa pessoa faz uma pergunta para ele. Pergunta se ele é pastor. Você é pastor? E ele disse que respirou fundo e respondeu que sim, que ele era pastor. O que a partir daí desenrola uma conversa e ele é vergonhoso em relação à expressão pastor, porque já está relacionado o nome pastor com o princípio do descrédito. Infelizmente, tantos escândalos no longo dos anos que foi descredibilizando não somente a instituição, como também os respectivos líderes dessas respectivas denominações. E isso, qual é a responsabilidade? Qual é o combustível contribuinte para essa descredibilização? Na verdade, você sabe, você deixa aqui nos comentários, eu quero que o que você acha que contribui para as pessoas não acreditarem na religião e na fé, na crença, na denominação de um modo em geral. Você tem que continuar, eu tenho que continuar anunciando a volta de Yeshua HaMashiach. Nós temos que continuar pregando o Mashiach, nós temos que continuar anunciando que o Mashiach é o Salvador, que Yeshua é o Salvador da humanidade. E dado aos acontecimentos e essas dificuldades que nós temos nos dias de hoje, eu acredito que é bem verdade que cada era e cada tempo os anunciantes dessas verdades sofreram as consequências dos seus devido tempo. Nós, nos dias de hoje, estamos sofrendo as consequências com essa descredibilização do aspecto religioso e da fé, de um modo em geral. Nós somos manchetes e somos notícia. A igreja, as religiões, a fé é manchetes quase todas as semanas, meses e anos. Recentemente nós tivemos em São Bernardo do Campo um líder imposto pelo seu sogro que faleceu e colocou sobre o cargo antes mesmo de falecer, e isso causou uma divisão no meio da igreja. No estado do Pará nós temos também divisões no meio de igrejas. No estado de Goiás também, no estado... Então nós temos hoje no Brasil divergências e complicações no meio das igrejas, das denominações, para esses fins. E eu penso que verdade é uma coisa complicada, mas infelizmente essas pessoas têm escandalizado, têm descredibilizado, têm feito com que as pessoas da parte externa, da crença, dessas denominações e também principalmente de Hashem, né, faz com que ao anunciar, ao pregar, você não tenha tanto crédito para que uma pessoa pare para te ouvir, que uma pessoa pare para te escutar. Isso é fato, isso não é uma especulação. Eu não estou aqui nesse vídeo para estimular você a acreditar ou desacreditar da sua respectiva denominação ou da sua igreja. Você que seja do Brasil, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, aonde quer que você seja, eu não estou aqui para contribuir, mas eu estou aqui para te dizer que, independentemente dos acontecimentos, da descredibilização desses líderes que se dizem representantes de Deus na Terra para a humanidade, na verdade são responsáveis também por desavença, por essa descredibilização que existe nos dias de hoje. Agora, a raiz de tudo isso, onde é que ela surgiu? Você poderia deixar aqui nos comentários, no seu pensamento, porque aqui estamos nessa crise de identidade, onde as pessoas já não acreditam mais, já não creem mais. O versículo que eu iniciei esse vídeo, ele diz o seguinte: apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. O texto vai desenrolar dizendo que é para apacentar o rebanho de Hashem, o rebanho de Deus. O rebanho não é, né? E há outros textos, estou usando esse aqui como princípio de base, mas ele não é isso está escrito em 1 Pedro 5, 2 e 3, do 2 ao 3, só que isso não essa natureza da propriedade do rebanho
identifica de uma forma absoluta e plena que o rebanho não pertence ao pastor, não pertence ao padre, não pertence à instituição. O rebanho pertence a Deus. Só que, infelizmente, esse líder que está apacentando esse rebanho, eles acabam contribuindo para essa descredibilização quando nós vemos os seguintes argumentos. Primeiro, a igreja precisa de ter seus representantes políticos para poder defender a igreja. Isso não é verdade. Não tem fundamento na Bíblia, não tem fundamento nas Escrituras, não tem esse apoio nas Escrituras para esse tipo de argumentação. Isso é uma expressão usada para justificar essas iniciativas. Segundo, recentemente, por exemplo, nós temos políticos, pastores, que são sinônimo de escândalos para a denominação e acaba envolvendo igreja, política, e essa história nós já conhecemos. Foi exatamente por aí que crucificaram Cristo. Escândalos através de líderes religiosos no meio da política. Isso hoje é uma coisa mais comum que existe nos dias de hoje. Outra coisa, os membros das respectivas igrejas já não confiam em conversar, trocar uma ideia, pedir uma ajuda para os seus líderes, porque não tem mais confiança. Ela está redondamente quebrada, né? Então nós temos hoje esses problemas. Quando o rebanho, o texto de 1 Pedro diz que o rebanho pertence a Deus, ele não é uma propriedade peculiar de um líder. Infelizmente, nós temos visto que as igrejas, as denominações, elas têm como eu poderia te dizer, ela tem passa de filho para pai, de pai para filho, num aspecto de império e não de uma denominação, de uma religião, de uma igreja. Isso não foi assim nem quando ela mesmo começou. Ela, quando começou, não tinha esse comportamento, ela adequa esse comportamento no percurso do tempo. Mas voltando para o texto de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2, diz: tendo cuidado dele, para cuidar do rebanho. O rebanho não é meu, não é de nenhum líder, o rebanho é de Deus, ele pertence a Deus, ele não é meu, ele não é uma propriedade minha. Que isso fique claro, que infelizmente isso não é um comportamento nos dias de hoje. Não por força, mas voluntariamente. Isso tem que ser por vontade, tem que ser voluntário, não tem que ser por uma obrigação, não tem que ser por uma obrigatoriedade e nem por torpe e ganância. Agora aí pega o pesado, porque na verdade, se eu não tenho uma formação, se eu não tenho um emprego secular e se eu não tenho uma remuneração externa, hoje um meio muito fácil seria se tornar um pastor, ou um padre, ou o que seja, algum líder religioso. No meio disso, eu vou arrecadar fundos, vou ter remunerações financeiras, da qual eu não vou precisar trabalhar em uma formação, em uma carreira, porque eu tenho essa remuneração seguida da respectiva religião da qual eu faço parte. Então hoje, muitos líderes se tornaram líderes por oportunidades e não por vontades, e não pelo texto da Bíblia Sagrada ou dos textos sagrados. O que nós temos, na verdade, hoje são denominações onde elas viraram impérios, viraram propriedades, aonde o pai passa o filho passa para o neto passa para o bisneto, e a gente vai mais ou menos por isso aí. Agora, será que esse versículo de 1 Pedro, se nós perguntássemos ele hoje: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Será que a gente hoje perceberia que essas pessoas estão tomando de conta de algo que não é deles, mas nas suas cabeças isso pertence a uma família, a um líder, a essa respectiva denominação, ela é uma propriedade dessa família. Isso não é uma especulação, é fato. Nos dias de hoje isso é fato. Infelizmente, isso não é uma coisa de agora. Escândalos e problemas. Você que está me assistindo, lembra de Ofni e Finéias, os filhos de Eli? Muita gente conhece essa história. E o profeta Samuel assumiu o lugar de Eli e dos filhos de Eli. O catolicismo romano, quando você pega a história do catolicismo romano, desde o Império Romano, a gente consegue perceber que essa mistura de política, religião
e descredibilização, ela não acontece agora, ela já é uma coisa antiga, né? Porque os líderes focam em uma coisa: o dinheiro; 2, o poder, porque o dinheiro lhe concede poder; e 3, começam a ser uma herança familiar e não uma propriedade de Deus. E tomando por iniciativa uma apropriação indébita, né? Que seria tomar como propriedade algo que não é dele, não pertence a ele, é de Deus. E o que a gente pode fazer? Essas estruturas funcionais de hoje. Ficar entre nós, essa descredibilização, ela está enorme. De 0 a 10 pessoas, a cada 7 pessoas não acredita, não confia, não crê, não tem crédito em relação aos líderes e essas religiões. Mas esses números seguem aumentando. E quais são as contribuições que você e eu podemos dar para mudar? Algumas pessoas têm me perguntado se eu mudo, qual é o meu pensamento. Eu sou inerente a seguir os conselhos de Yeshua. Dentro do judaísmo messiânico, é uma corrente de crença, de forma de fé muito interessante, boa, a qual hoje, nos dias de hoje, eu sou signatário dela. Eu sigo a forma, a maneira de muitas coisas em relação à cultura judaica, na aplicação pessoal da minha crença, da minha forma de fé. Nós não temos essa questão. Uma coisa muito interessante, nós temos hoje dentro do meio cristão muito essa imposição da obrigatoriedade do respeito, dessa imposição. E na verdade, tudo passa por conquista. Não tem que ser uma imposição. Um líder não tem que impor sobre ninguém, não tem que sobrepor ninguém. Na verdade, quanto maior o líder mais servo ele tem que ser. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. Quanto mais alto é o nível, mais servo nós temos que ser. Mais nós temos que ser servo. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesse vídeo, tá uma bagunça isso. E quem quiser me criticar, que me critique, eu não estou nem aí. Mas é uma verdade. É um fato, não é uma invenção, não é fruto da minha imaginação. Mas, infelizmente, é uma coisa terrível. Tem um texto de Lucas 12:48 que diz assim: mas aquele que não souber a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoites, levará poucos açoites. Aquele que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhes confiou, mais ainda lhes pedirá. Ou seja, essa é a responsabilidade de um líder. Quanto maior é a nossa responsabilidade, maior será a nossa cobrança. Infelizmente, nós estamos vendo essa estrutura se desmoronando. Líderes que impõem o respeito a partir da obrigação. Você tem que me respeitar porque eu sou o pastor. Ou os subliderados vão dizer: olha, tem que respeitar o pastor porque você tem que sim ou sim. Você não pode questionar, você não pode perguntar, você não pode, porque pode ser configurado como um enfrentamento, como muitas outras coisas. Então, infelizmente, hoje, você falar que é pastor, você falar que é um líder religioso ou pregar e anunciar sobre o cristianismo e a fé, sobre Yeshua, sobre Hashem, sobre o Eterno, hoje a coisa está muito complicada. Muito, muito, muito complicada. E hoje, o levantamento nesse vídeo, pelo qual eu estou me pronunciando hoje, ele traz as seguintes consequências. Ele pode trazer a perseguição dos que são praticante desse comportamento. Isso é um fato. Infelizmente, se você concorda com o que eu estou pronunciando nesse vídeo aqui, eu quero que você comente aqui embaixo. Como que está a crença, né, a credibilidade da sua igreja, da sua religião, com o seu líder, com a sua denominação, com a crença, com outras, né, que fazem parte, que são signatárias dos mesmos comportamentos, dos mesmos pensamentos, nem se falar da Lagoinha. Então a gente está assim, amarrotado de problemas para
para esse tipo de coisa. É lugares para quem tem mais dinheiro, influenciadores que tem muita influência. Então, assim, a coisa está ficando cada vez mais feia, né? O trem está ficando cada vez mais feio. Agora, como eu posso, como eu devo fazer para eu não perder a minha fé? Se segure na Bíblia, na palavra. Tenha prática de leitura, tenha prática da oração, tenha prática da dedicação. Busque pessoas confiáveis, pessoas que te ajudarão, pessoas que te estenderão a mão de fato, e que não somente vai estar aqui buscando ganhar teu dinheiro, tirar a tua oferta, tirar o teu dízimo, né? Para poder se aproveitar e ter uma vida boa, bem abençoada, como se diz, à base dos seus recursos. Infelizmente é essa, dura, nua e crua, uma grande verdade. A utilização da Bíblia para ganhar dinheiro, para enriquecer, inapropriação indébita de valores, de patrimônio, de dinheiro, de muita coisa, tá uma bagunça muito grande. Mas se agarre aos pés da cruz, se segure nos pés de Cristo. Aqui nós temos sempre ajudado pessoas, eu e a minha esposa, a missionária irmã Paloma, nós temos sido bons servos e sempre ajudando pessoas. Eu não vou citar nomes por questão de ética aqui, mas a gente sempre recebe mensagens, ligações, a gente sempre está orando, aconselhando pessoas, porque são pessoas que estão desacreditadas, são pessoas que estão passando por problemas, são pessoas que estão passando por problemas no seu relacionamento, na sua família, no seu lar, e elas estão debaixo do nariz de muitos líderes no Brasil. Mas fazer o quê? Não é interessante mexer com o problema de membros e fiéis para aconselhar, para estar ali junto deles. Um trabalho difícil, árduo, pesado. Sabe quem faz isso? Quem foi chamado para ser servo. Quem foi chamado para servir, para estar ali. Agora, por posição, eu sou presidente, eu sou líder, eu sou isso, eu sou presidente convencional, eu sou líder de campo, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa alimentação do ego, ela é o sentimento de combustão da maioria dos líderes de hoje. Sou presidente, tenho diploma, sou formado, falo grego, falo hebraico, sou influenciador, eu sou uma autoridade dentro disso daí. Alimenta meu orgulho, isso alimenta o meu ego, o meu status, a minha oposição. Infelizmente, esses são os alimentos podres que alimentam o coração e a alma de muito. Não é pouco, não é muito. Mas vamos se agarrar com a palavra, com a Bíblia, com os mandamentos da Torá. Vamos nos apegar o que a Torá, o que o Taná, o que o Brit Hadashah, o que a Bíblia, o que a palavra, o que os textos sagrados nos ensinam. Ele é a verdade absoluta e plena. Ele é o verbo que se fez carne, que está conosco. Ele é Yeshua Hamashia. Ele está conosco todos os dias para nos ajudar e nos abençoar. Eu quero dizer para você, não desanime, não fique triste e abatido porque o seu líder é assim, ou que o líder tem esse tipo de comportamento, ou porque você enfrenta essas dificuldades no seu processo de evangelização, ou de crença, ou do que seja. E se você precisar de alguma coisa, entra nos comentários, deixa algum comentário aqui. E se você concorda com o que eu estou falando nesse vídeo, eu quero que você deixe aqui no comentário o que sim e que não. Curta o vídeo, manda o vídeo esse aqui para alguém, né? Compartilhe com alguém. Aí eu estou à disposição para orar, para ajudar, e se algum líder, pessoa, buscar algum enfrentamento de princípios de verdade, também estou à disposição, porque se tem uma coisa que eu gosto muito, é da Bíblia, é da palavra, seja ela no seu original, que é o que mais me alegra, na língua hebraica, ou no grego, assim como queira. Filosofias religiosas para tentar alimentar esse ego, né? Eu não sou muito fã, não. Mas se precisar de um confronto para tentar enxergar verdades que necessitam ser enxergada, pode deixar no comentário e me chamar no particular. Inclusive, depois eu vou deixar fixado aqui até o número de um WhatsApp, para se alguém quiser fazer um contato no privado para poder buscar alguma orientação, eu e minha esposa missionária estaremos à disposição. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você concorda ou não? As religiões hoje, como que funciona? É só você entrar na internet, dá um Googlezinho, como diz o povo aí, e busque sobre esse princípio de credibilidade. A coisa tá feia, tá muito feia. E eu sei que isso está terrivelmente terrível. Mas não desanime,
não fique triste, não fique abatido, não fique desanimado, não queira abandonar a fé, não queira abandonar a Cristo, porque tudo isso são manobras malignas utilizando a Bíblia, utilizando a palavra. Ok? O Eterno está conosco, nunca nos deixou e nem nos deixará. Antes que nós amássemos Ele, Ele nos amou primeiro. Foi por isso que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu em sua ascensão aos céus e nos deixou palavra de vida eterna que tornaria para os céus. Então não fique triste, abatido, desanimado, porque juntos somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração para fortalecimento da sua fé, para o fortalecimento da sua casa, do seu lar. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu não sei quem é a pessoa que está vendo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, mas eu sei que se ela necessita, Senhor, se ela precisa de uma palavra, se ela necessita de uma orientação, nós estamos aqui para ajudar essa pessoa através da nossa oração, da palavra, da orientação que o Eterno nos colocar no nosso coração para levar ao encontro dessas pessoas. Deus, eu peço em nome de Yeshua HaMashiach, que essa pessoa se fortaleça, que essa pessoa ela venha ter um fortalecimento em sua fé, que a fé dela venha se reestruturar e que os abalos das notícias, que o abalo dessa falta de credibilização dos líderes religiosos não venha a afetar a sua fé. Pelo contrário, ela venha se fortalecer e ter força para fortalecer a sua casa. Deus nos guarde em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Cristo vivo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Eu quero, ó Pai, te pedir, esteja conosco no combate desta batalha. E sei que muitos querem fazer com que muitos percam a fé, mas nossa fé é inabalável porque ela está no pé da cruz, ela está no pé do nosso Redentor que vive e reina para todo sempre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima. Fique atento. Eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com alguém, mande esse vídeo para alguém, né? Vamos despertar pessoas. Nós precisamos fazer uma corrente de despertamento. Então eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém. Comente, nos ajude, nos contribua com essa pequena contribuição. Não estou pedindo aqui seu dízimo nem a oferta, até porque esse não é o objetivo do nosso coração. Nosso objetivo é fortalecer nas nossas fé, no nosso Cristo, uma fé genuína, pura e plena e, acima de tudo, inabalável. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.